Glória a Deus. Então vamos lá. Para que estavam dormindo, boa noite. Nós que estamos atentos, estou pronto. Glória a Deus. Isaías 61, versículo 1 está dizendo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos. Versículo 2: a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes, e a ordenar os que choram em Sião, que se lhes dê uma grinalda, ou uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Amém? Glória a Deus. Veja que no versículo 3 ele está dizendo para que a natureza divina dele seja revelada. E é isso que nós viemos falando, que quando o reino de Deus vem, é porque ele veio dentro de nós, Emmanuel conosco e dentro de nós, para revelar a nós a natureza divina. A natureza divina é Emmanuel. A natureza divina é a natureza de Cristo em nós. Ele veio revelar essa natureza através do quê? Do Espírito Santo em nós. Ele disse: eu trouxe a palavra para que habite em vocês, e vou enviar o meu Espírito para que ele continue produzindo em vocês a minha natureza. Por isso a gente fala, né, a carne e o Espírito. A gente fala de luta de carne, luta de Espírito. Mas como assim? Temos duas pessoas dentro de nós? Não temos duas naturezas dentro de nós. Uma que diz para fazer aquilo que agrada a Deus, e outra dizendo: isso não vale nada, porque o que importa é o prazer, o que importa é a recompensa que temos. E o Espírito ensina caminhos que são espirituais, que não depende do que a visão, ou a lógica, ou o conceito humano. Ele não depende disso. Por isso que Isaías disse logo de cara, Jesus sendo revelado ali, trazendo, dizendo: a unção que vem sobre mim, vem sobre vocês, porque o Espírito de Cristo é o Espírito que foi posto dentro de você que creu nele. Então você recebeu o governo, porque Jesus é o reino de Deus revelado à terra, que veio na terra, se fez carne, habitou entre nós e habitou em nós. Amém? Ele veio revelar a natureza divina. E ele disse: a minha natureza divina em vocês é uma unção que vem de uma forma tão poderosa. Isaías, você está lendo? Ele está dizendo: ela vai trazer cura, cura sobre você, vai trazer libertação sobre você, vai trazer pessoas libertas, pessoas curadas através de você. Ela vai fazer coisas maravilhosas, vai te dar vestes novas, vai acabar com esses pensamentos que você tinha de tristeza, de luto, de cansaço, e vai trocar as suas vestes para vestes de alegria, de uma forma geral, de louvor. Porque quando ele diz de vestir a coroa, do perfume, ele está dizendo na verdade da vestes de uma pessoa de autoridade, de uma pessoa respeitada. Ele vai dizer em Isaías: a unção que ele veio trazer é a revelação do reino, do que o reino de Deus pensa ao seu respeito e quer produzir ao seu respeito. É cura, é libertação, é vestes de louvor, é vestes de alegria, é a capacidade, o poder de prosperar, de poder mudar a sua sorte, seja ela financeiramente, seja o que for, os negócios, ou a sua vida que seja de investimento ou ministerial, seja o que for. Ele diz: a bênção, esta unção fará você prosperar. A revelação do reino, do que Jesus trouxe através de Isaías 61, é dizendo: esta unção que está sobre mim virá sobre vocês, e vocês vão produzir.
E o que era desonra, por mais terrível que seja a sua desonra, será dupla honra. Aí vocês conseguem entender, não é porque o seu dinheiro vai multiplicar, não, mas você consegue entender porque ele diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde havia destruição, não só da sua vida, mas principalmente a maior perda do homem, não é sua vida financeira, não é a sua vida material, é a sua vida espiritual. Ele pode perder a família, ele pode ter a família, ele pode ter o dinheiro, ele pode ter o que ele quiser, mas se ele perder a sua alma, Jesus disse, ele perdeu tudo. Tudo que tinha de mais importante é a sua alma. Deus está interessado na sua alma, e esse é o bem mais precioso. E ele disse que viria sobre você, sobre a sua alma, sobre o seu espírito, com esta unção de Isaías, habilitando você a mudar a sua sorte e a mudar a direção da sua alma, na forma de pensar sobre você mesmo e sobre aquilo que Deus quer realizar através da sua vida. Amém? Amém. Deus falou que você tem uma nova visão sobre você, através dessa unção que foi liberada pelo Espírito Santo. E qual é a nova visão? Você é o quê? Você é filho de Deus. Mas mais do que filho, você tem algo que foi legado por Isaías 61. Portadores de boas notícias. Ninguém tem essa capacidade de trazer a esperança da forma que o Espírito traz. O Espírito Santo consola o rico e consola o pobre e o miserável. Ele consola porque ele vem de dentro para fora, não com conceitos humanos de fora para dentro, para satisfazer ao ego do homem, mas de dentro para fora ele vem, não de fora para dentro, porque ele vem mudando os conceitos do que é viver bem, do que é ter paz. E aí você começa a não ter mais significado a sua vida exterior, a sua vida com os conceitos mundanos do que a sociedade lhe impõe como moderno, como certo ou como errado. Isso não vai ter mais significado. O que o mundo deseja não tem mais significado quando o Espírito de Deus está em você. A sua alma se enche de uma nova dimensão, de uma nova forma de pensar e de agir, porque você é um portador de boas notícias, e o mundo não pode te fazer portador de boas notícias, porque o mundo só traz cada vez mais desgraça para a vida das pessoas, más notícias. Quando está bem, o próprio que está junto com você, comendo na sua mesa, ele é o primeiro a desejar o seu mal e a sua destruição, às vezes pela inveja. Então o mundo só traz destruição. Mas quando nós estamos cheios do Espírito, nenhum conceito humano tem valor algum, a não ser aquilo que o Espírito propõe para você, e ele te faz enxergar. Então você começa a ver valores de forma diferente dos conceitos humanos. Amém? Amém. Glória a Deus. Então Isaías veio trazer essa unção e te tornar carvalho de justiça. Ele disse: plantados por Deus, resistente a qualquer situação. Foi o que nós ministramos no outro domingo retrasado, sobre ser carvalho de justiça, é estar resistente. Nós falamos dessa árvore que ela não depende das circunstâncias, e por mais que venha a tempestade, nada consegue arrancar ela da posição dela. Ela está firme na posição dela, e fica marcada ali toda a sua história, toda a fase que ela passou da sua vida, mas ela não cede, ela renova a sua capa. Vem o fogo, vem o trovão, vem a tempestade, mas ela permanece firme. E uma árvore muito grande, onde os pássaros, onde todos podem usufruir dela, dos seus frutos, independente das circunstâncias da vida. O Senhor diz: você é uma árvore de justiça. Então a gente começa a entender que o Reino de Deus começa a nos trazer conceitos de que a nova natureza de Cristo veio em nós para nos fazer entender coisas que não entendemos. Uma unção de um Espírito que veio nos dar liberdade, cura, e nos fazer enxergar como executar isso
e nos garante prosperidade quando somos guiados por Ele para fazer as coisas. O Espírito de Deus é a presença do reino de Deus em nós, porque Jesus possibilitou isso. Jesus disse: creia em mim, guarde as minhas palavras e as minhas palavras em vós, então eu estarei em vós e vós em mim. Então o reino está em nós, porque Jesus veio trazer o reino de Deus a nós. Então o reino, a presença, a forma de governar, a forma de direcionar a sua vida, de direcionar ao mundo até mesmo. Se você entra na casa de uma pessoa, você quer saber o que Deus quer fazer ali, então o reino de Deus, você estará pronto, se você estiver atento já à voz do Espírito. Você vai saber o que fazer, porque você não vai andar como alguns andam pela lógica ou por conceitos humanos. Você vai ser guiado pelo Espírito. E aonde você chegar, você vai entender o propósito do reino. Porque o reino não está fora, o reino está dentro de você. Então onde você chegar, o reino de Deus é estabelecido ali com você. Rabacou Xalamanás. Narabacou declara Turianda Labachá. Pensar em ser uma árvore de justiça deve ser bom, porque a gente lembra o que de árvore? De sombra e de frutos. E isso é maravilhoso, porque é isso que Deus espera, é encontrar em você paz, tranquilidade, encontrar frutos. Ele te chama de carvalho de justiça porque você é resistente. Em um mundo tenebroso, de trevas, você é capaz de vencer e de mudar a sua história e história de pessoas e dar frutos. E é isso que Deus espera de você: dar frutos, sombra, tranquilidade. Debaixo das suas asas está tudo tranquilo. Você vai trazer a paz sobre a vida de muitas pessoas através do Espírito Santo. Como vai viver essa paz também? Mas você precisa entender que o reino não está fora, o reino está dentro. Moisés veio com a vara, não é isso? Para abrir e trazer a manifestação do reino e abrir o mar. Josué veio com uma representação do Espírito, mas ainda não na graça. E a palavra diz que ele, onde ele foi pisar a planta dos seus pés, se abriu, não é isso? Então a planta do pé abria, ainda assim era fora. A unção estava, não era dentro. Mas Jesus disse: o que você falar, o que você pedir em palavras, a minha palavra em você e a minha palavra fluindo em você. Então em Jesus nós podemos dizer que a palavra, apenas uma palavra em nossa boca, pode mudar a direção da nossa vida e da vida das pessoas. Então o reino não está mais fora como em Josué, e nem fora como em Moisés com seu cajado. O reino está dentro agora de você, porque a palavra viva que é Jesus habita em você. E essa palavra flui pelo Espírito quando o governo está bem identificado em nós. Não temos medo nem dúvida de irmos a um lugar que precisa ir e saber que ali Deus está dizendo: fique aqui, e você saber que Deus quer fazer algo ali, e você não teme, e você só espera. Então o Espírito diz: agora fale com essa mulher, e você começa a falar, e ali Deus começa a operar maravilhas por causa da sua boca. Portadores de boas notícias, portadores de boas notícias. Deus te chamou com um propósito, e esse propósito é te encher do Espírito Santo, para te fazer portador de boas notícias, porque pela tua palavra em tua boca, a palavra de Deus no teu coração, gerando em tua boca, é a manifestação do reino na terra. Aleluia. Mas não fora, como foi em Moisés, não fora, como foi em Josué. Não dependeu, digo, do poder fora, mas do poder que está dentro. Porque Emmanuel estava conosco e agora Ele habita em nós. Porque Ele morreu por você na cruz, purificou você dos seus pecados, trouxe a graça e habitou dentro.
Então diga comigo, o reino está em mim. O reino de Deus está em mim. Porque Jesus habita em mim. Porque eu creio nele. Então o Espírito de Deus está em mim. O reino de Deus está em mim. E quando eu abro a minha boca, eu me torno portador de boa notícia. E há um poder, há uma unção que é liberada para cumprir o propósito de Deus. Raikonos, terra de seu fruto. Não voltará vazia a palavra de Deus na sua boca, creia. Na show de aqui amor. Amém. Então disse para o Senhor, eu não entendo nada do reino de Deus, sou pequeno demais, mas tu és grande para revelar Espírito, e tu podes ensinar o caminho, e pode nos ensinar como entender essas coisas que é muito grande para nós. O Espírito disse, não tem problema, uma coisa que eu mais sei ensinar. Então Ele quer nos ensinar. E nós queremos aprender, amém? Abra a palavra. Vai ser curta a palavra. Estou com o tablet aberto aqui, mas vai ser curta. Marcos 4, 26. Glória a Deus. Entenda o reino. Então esse seria, adquirindo a visão do reino de Deus, começa por um processo da visão de dentro para fora. Repete comigo. A visão do reino de Deus começa pelo processo da visão de dentro para fora. Olha só, o que tem a ver isso? Marcos 4, 26. Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Versículo 27. Quer ele esteja acordado, quer ele esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. E a própria terra que dá o seu fruto, a própria terra dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, e depois a espiga, e mais tarde os grãos que enchem a espiga. E quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-la com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Então veja só o versículo 26. Primeiro ele diz: o reino de Deus é como um homem que joga a semente. Então a semente, tem duas coisas que ele fala: joga a semente sobre a terra. Então tem duas coisas onde o reino começa a ser revelado. É o primeiro conceito, você entender que a semente é a palavra de Deus. E Jesus disse: eu sou o pão, eu sou a palavra viva, eu sou a palavra. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra. Ele veio não só falar, mas exemplificar em formas, dizendo para você assim: façam isso, e é assim que se faz. Então, enquanto ele esteve na condição de Jesus, que Jesus é forma humana, habitando entre nós, ele disse: façam, e façam desse jeito, para ficar bem mais fácil de se entender o que fazer. Mas quando ele ressuscitou, ele se tornou Cristo Jesus. Então houve uma unção, e agora tudo tem que se mover pelo que é espiritual. Por isso que a visão do reino começa de dentro para fora. E a primeira visão que ele diz é a semente. Ele diz que o reino de Deus é semelhante a um agricultor que lança a semente. Quem é o nosso agricultor? É Jesus. É a própria palavra, que é Jesus. E ele diz que lançou a semente, as suas palavras, em nós, que somos o quê? A terra. Então repete comigo: semente e terra. É onde começa a visão do reino de Deus. Então você é a terra. O seu coração é a terra. O que você tem recebido de Deus, o seu espírito e a sua alma é a terra. É a terceira dimensão que está clamando por Deus, clamando pela quarta dimensão, pelo Espírito mover sobre ele para trazer novidades de vida, para trazer boas novas.
Então o Espírito, ele é lançado com a palavra viva, como palavra viva, para estar habitando nessa terra. Você é a terra. Então o fruto, entender as coisas do reino, é produzir fruto, árvore de justiça, porque Deus nos vê produzindo frutos de justiça. Então você é chamado para dar frutos. Mas Jesus disse que o reino começa por uma semente e pela terra. É dentro de você que começa o processo da visão. A terra é fundamental para a semente. A semente, já temos uma boa semente. Porque alguns podem dizer, precisa de uma boa semente para se dar uma boa árvore. Mas se já temos uma boa semente e estivermos com uma terra ruim, maltratada, essa semente não vai germinar. É isso que Jesus está dizendo. Vocês precisam entender essas coisas do reino, porque quando Deus vem mover em você, Ele precisa encontrar uma terra arada, uma terra preparada, uma terra pronta para poder receber essa palavra. E quando é uma terra pronta? É muito simples, o caminho da cruz te ensina isso. É uma vida de arrependimento e uma vida de renúncia. Você prepara o seu arado todos os dias, dizendo: eu quero Deus, como diz a música. Eu escolho Deus. Eu escolho a palavra de Deus. Eu escolho permanecer com Deus. E quando você faz essa escolha, você está preparando a sua terra, o seu espírito, a sua alma, para produzir, para receber visão de Deus. Então a palavra foi posta dentro de você, mas se você não preparar a terra, não vai conseguir germinar essa palavra e dar um processo, dar continuidade à visão do reino. Você não vai conseguir entender o que o Espírito veio fazer dentro de você. Eu creio em Jesus, eu creio no Espírito Santo, eu sinto que o Espírito Santo habita em mim, mas eu não sei o que fazer com ele. Mas o Espírito sabe o que fazer com você, mas você não deixa. Porque a terra não está pronta, porque a terra não quer obedecer, porque a terra não quer se dispor, porque a terra não quer estar na presença do Pai para ouvi-lo. A terra tem que estar pronta. Jesus disse que nós perdemos muitas coisas porque nosso espírito, nossa carne nunca está pronta, nossa alma nunca está pronta, mas o nosso espírito deve estar pronto para receber as coisas de Deus. Você é a terra, e a qualidade dessa terra depende de você, das suas decisões e das suas escolhas, naquilo que agrada ou não a Deus. E para que essa palavra gere a visão do reino, é preciso que essa terra comece a ser preparada. E você prepara ela com a presença de Deus, com a graça de Cristo. Seria o melhor adubo para a sua alma. Entender o que é a graça, receber essa graça e poder andar nessa graça e permanecer nessa graça. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem alguém aí? Aleluia. Ele Oshai de Cloud. Rabacou declare Turianda Lamachai. Então saiba disso, que a primeira coisa que você é a terra. E a revelação da palavra, ela começa a se mover como uma semente dentro do seu coração. E quando ela encontra uma boa terra de qualidade, ela começa a germinar. Ela começa a produzir, pelo que ele diz, ainda que você esteja dormindo. Ele está dizendo, ainda que a pessoa, o produtor esteja dormindo ou acordado, ele não sabe como vai acontecer, mas ele confia que os resultados vai vir, porque o Espírito começa a testificar o que Deus quer fazer. Então quando a terra está pronta, a semente entra, começa a criar raiz, e quando começa a criar raiz, já começa a perfurar a terra, começa a transpassar a terra, o nosso coração, o nosso conceito sobre as coisas. Então a gente começa a ver que tipo de planta está nascendo. Eu vou resumir o que ele está dizendo. A planta começa a sair, o broto, e aí você consegue identificar. No caso de alguma planta, pode ser um pé de abacate, e outros um pé de abacaxi. Muito difícil às vezes
Porque às vezes você trouxe a palavra, mas não a obedece, não se sujeita a ela, então talvez não saia uma planta saudável. Você não consegue ver Deus nas coisas, porque a terra talvez não esteja pronta. Vai ser necessário cortar de novo aquela planta, aqueles conceitos errados que nasceu, e começar a voltar de novo a palavra, para que o Espírito gere uma nova raiz, para que a planta não nasça mais defeituosa, para que ela comece a gerar a planta correta que Deus quer. E se é uma planta que é um abacate, que alguém gosta de comer, que Deus gosta de comer, então ele diz: bom, você está na direção certa, já começou a produzir de dentro de você a planta que eu quero, o propósito pelo qual eu quero. O Espírito vai revelando a você o que você está se sujeitando a Ele. O Espírito vai dizendo a você, pela palavra viva dele dentro de você, o que está acontecendo sobre a sua vida, o seu espírito, e vai começando a direcionar o tipo de propósito ao qual Deus está querendo realizar em sua vida. Glória a Deus. Ele diz que depois que vem a planta, aí ele diz que vem a espiga, depois da espiga vem os grãos. É um processo. Na verdade, a primeira visão que Deus quer te dar é a visão de ser primeiro portador de boas notícias. Mas depois ele diz: é necessário que vocês aprendam a possuir, a produzir. E quando a planta começa a crescer da forma correta, e o tipo de planta que Deus espera que você produz, que está na obediência à direção do Espírito dele, então você começa a ver resultados, já começa a se manifestar visões daquilo que Deus quer trazer à existência. O seu Espírito vai começar a enxergar a direção do Espírito Santo. Você vai começar a não ter dúvida, nem medo daquilo que você deve executar com a sua fé. É de dentro que essa visão começa a ser gerada, quando a terra está pronta. Se a terra não está pronta, a planta vai nascer fraca, ela não vai prosseguir. Por isso tanta gente desiste no meio do caminho, por isso que tanta gente para no meio do caminho, ou começa a orar por algo que o Espírito propôs, ele não consegue ir adiante, até concretizar aquilo, até ver o resultado daquilo, porque não germinou, ou porque a terra não estava pronta, estava enfraquecida. A terra tem que se fortalecer, a nossa vida, que é a terra, tem que estar fortalecida. E onde nós nos fortalecemos é no poder da palavra e da oração. Não tem outra forma de buscar forças a não ser na palavra e na revelação, na oração, que traz a revelação a nós. Amém? Então eu digo para vocês isso. Tem muitas coisas, mas eu vou encerrar. Mesmo sem saber o que acontece, veja só o que ele diz no versículo 27. Mesmo sem saber o que acontece, a planta cresce, brota e cresce. Os resultados não dependem dos conceitos humanos. Então, mesmo sem você saber, a planta vai crescer quando a terra está pronta e que já foi germinada a palavra dentro de você. E mesmo sem você saber o que acontece, ela vai dar frutos, ela vai começar a tomar uma forma. A própria terra, ele disse no final, a própria terra é quem produz o seu fruto. A visão do reino vem pelo Espírito, mas você é a boa terra que produz os resultados desse fruto. A boa semente já nos foi dada, a palavra de Deus. Logo, os resultados da visão dependem do preparo da terra para germinar a semente. Versículo 28. Toda a visão do reino passa pelo processo do tempo. O processo do tempo é a primeira planta, a visão de si mesmo e da fé. O segundo é a espiga, a perseverança. Isso é a experiência com os sinais. Começa a dar forma ao que você espera, ao que a visão quer produzir através do Espírito Santo, através do Espírito Santo em você. Terceiro é o grão e os frutos, a experiência com o poder da criação, começando a visualização dos resultados, versículo 28. O quarto é saber a forma de agir durante o tempo de amadurecer, que é a sabedoria espiritual. E quinto, saber
tempo de agir para colher, discernimento espiritual. Tempo de colher, versículo 29. Bom, eu resumi isso aqui, irmãos. É muito difícil falar Glória a Deus, aleluia. no calor Glória a Deus. e tanta coisa para falar, mas importa que você entenda esse começo. Está debaixo da terra. O agir de Deus é aonde você não vê. Ele deu um Glória a exemplo. Deus. Enquanto você dorme ou você acorda, não depende disso. Deus não depende do que você está vendo. Deus depende do que a visão está sendo gerada dentro de você. A visão do Espírito dentro de você. Então, se você está dormindo, está atento ou não está, fisicamente, eu digo isso para Deus, não interessa os seus conceitos lógicos. O que interessa é que a visão está sendo gerada dentro de você. Glória a Deus. Então ele diz aqui baixo, a semente, a palavra precisa estar dentro de você. Você precisa cumprir a palavra de Deus com a sua vida. É lançar, não é 90%, não é 99%, é 100% a sua vida sob a palavra de Deus. Quando Pedro recebeu o seu chamado, ele disse: lançarei a rede, Senhor, por causa da tua palavra, lançarei a rede novamente. Nós temos que lançar a nossa vida. Se você quer começar a ter visão do reino, lance a sua vida 100%, na sua confiança, na sua decisão, em obedecer a palavra de Deus, em conhecer a palavra de Deus, em confiar no que ela diz a respeito do que Deus quer que você faça. Deixe essa palavra germinar, porque quando ela começar a germinar, o Espírito, eu estou trazendo o que ela está dizendo, o Espírito, no versículo 28, 29, vai começar a dar a direção do que Ele quer fazer. Ele vai dar sinais para vocês. Olha, você está indo na direção certa. Só que lá na frente, o processo da visão, ela tem um fator chamado tempo. Nem sempre é da forma com que nós imaginamos que aquela planta vai crescer rapidamente. É um processo de tempo. E Deus veio falando que o processo de tempo, ele exige o espírito de sabedoria e de discernimento, de revelação, de saber a forma e o tempo de agir. E isso é um processo. É um processo de tempo. Não adianta receber a visão e querer que as coisas aconteçam da sua forma. Porque o agricultor lançou uma semente para dar o fruto, e esse fruto, esse mover debaixo da terra, você não tem controle. Você não sabe de que forma o Espírito Santo está preparando esse resultado. Mas ele dá sinais, ele faz com que a planta apareça, ele faz com que você consiga ter a visão. Mas a visão não define ao momento de colher, mas a palavra de sabedoria te dá a direção de como você tratar aquilo. E o Espírito de revelação te dá discernimento do momento que você deve agir para colher. Então no final ele diz que aí o homem, o agricultor, ele saberá o tempo de colher quando já estiver os grãos na espiga. Glória a Deus. E o grão na espiga é um discernimento espiritual. Glória a Deus. Quando o Espírito diz, como disse para o irmão, é direito, é visão, é direito. A gente diz, não, tudo bem, você tem razão, precisa de um processo todo com advogado. Mas quando o Espírito põe dentro de você, é direito seu. E você pode interferir nesse curso dessa história. Então você vai e diz não. E você fala pela fé, em nome de Jesus, eu vou tomar atitude. E não vai depender do que eles falam, vai depender do que Deus tem a respeito disso e do que Ele quer produzir. Então eu vou continuar crendo, esperando pela sabedoria, na forma de agir com sabedoria, para chegar o momento da colheita. E o momento da colheita, o Espírito vai dizer, agora passa a foice, porque é seu. E você vai viver o fruto daquilo que Deus revelou ao seu respeito, seja em qualquer área da sua vida. Amém? Eu vou falar ainda mais vezes. O reino, a visão do reino é só o começo. Vai ter mais conversa. Então nós vamos dividir em etapas para ninguém engasgar aqui. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu cuido demais. Olha a palavra, Marcos 4. Glória a Deus. Vamos falar com Deus sobre reino? Tá bom, vamos começar a falar de Marcos 4. Eu vou lançar uma semente debaixo de uma terra
E você vai aprender a ver o que Deus quer fazer com isso tudo. Glória a Deus. Aí ele diz, aí você vai começar a compreender o que é o reino. Então a gente tem que entender os processos do reino. Leia com atenção, Marcos. Mas nós vamos continuar ministrando. Amém. A unção de Isaías é o Espírito, é o reino de Deus em nós, revelando Jesus em nós, o que a unção que está em Jesus veio fazer em nós. E Marcos 4, 26, e 27, 28 e 29 veio falar sobre esse processo. Amém. Nós vamos mastigar bastante esse processo, Glória a Deus. para saber o que fazer, Amém. para saber como adquirir a visão do reino. Amém? Amém. Senhor, nós te agradecemos. Sim, Em nome de Jesus, obrigada, Deus. obrigado pela vida, Obrigada pela tua palavra. obrigado por essa palavra, Senhor. Eu sei que é só o começo, Pai, mas nos ensina, Senhor. Nos ensina, Senhor, a produzir, nos ensina a dar frutos. Eu sei que nós chegaremos ao ponto de ver essa visão completa, Deus. E eu sei que Teu Espírito nos moverá na direção certa. Senhor, em nome de Jesus, que cada um compreenda aquela parte que lhe cabe, Senhor. Que ela saiba o que fazer daqui em diante. Que a sua terra seja cuidada. Que a sua vida esteja diante do Teu altar. Que a sua vida esteja, Senhor, em oração, em meditação à Tua palavra. Que ela não se esqueça de Te buscar, de Te invocar. Que ela não se esqueça, Senhor, de prestar atenção, de ouvir o que Tu estás querendo falar a ela e a ele. Enche agora o Teu vaso de espírito de sabedoria e de revelação, Pai. Para que ele saiba, Senhor, para que ela saiba como lidar com essas circunstâncias, muitas vezes confusas. Senhor, querendo questionar, será que é ou não a vontade de Deus? Senhor, mostra para ela que o Espírito está nela e nele, para, Senhor, dar a resposta do que o reino de Deus quer produzir sobre aquele assunto na vida dele e dela, Pai. Move agora nesse coração, nesse espírito, a certeza de que a palavra é a primeira semente que deve estar sobre essa terra. E ela tem que cobrir essa terra, essa semente com a terra, com a sua vida. E não parcialmente, porque não vai dar certo. Ela tem que cobrir toda, porque é preciso, como Jesus disse, que a semente morra, que ela seja coberta, para que ela possa fecundar e possa germinar e crescer e trazer os resultados que Deus quer que ela produza. Senhor, ajuda-nos a entender isso. Move agora o coração da irmã e do irmão, para que ela não desista, para que ela possa preparar essa terra de uma forma correta e o Teu Espírito venha produzir aquilo, Senhor, a qual Tu queres, Senhor, realizar na vida do irmão e da irmã. Eu creio, Pai. Nós seremos, Senhor, completamente guiados pelo Teu Espírito Santo neste lugar, e eles não terão dúvida do que eles devem falar e fazer, quando cada um aqui vai pisar a planta dos seus pés, nos lugares, nos cantos que Tu enviar. Senhor, eu creio, Pai, o Teu Espírito moverá um poder sobrenatural, em nome de Jesus. Entra agora com a Tua palavra, cura e santifica o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Nós te damos graças, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Senhor, Glória a Deus. pode colocar, vamos cantar o último.